Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa quarta aula de História da Religião, ok? Onde nós estamos aí abordando os contextos religiosos. A aula passada nós verificamos o judaísmo e hoje vamos estar aqui adentrando no conhecimento sobre o islamismo. O islamismo. Então nós vamos iniciar aqui, dentro do islamismo, com a história. Vamos lá. Com origem na Arábia, o Islã está profundamente relacionado com a cultura árabe. Ressaltemos, no entanto, que hoje apenas uma minoria dos seus seguidores são árabes. Uma minoria dos seguidores do Islã são árabes. Vamos lá. O Islã está difundido por regiões da África e da Ásia, em especial. E é seguido por cerca de 15% da população mundial. O islamismo. A palavra árabe, Islã, significa submissão. É pertinente ao seu conteúdo que o ser humano deve entregar-se a Deus e submeter-se à sua vontade em todas as áreas da vida. Esse entendimento sugere que, enquanto religião, o Islã abrange todas as áreas da vida humana, pessoal e social. Bem, o islamismo é a terceira e última das religiões originadas com Abraão, após o judaísmo e o cristianismo, fruto de um segundo casamento, entre aspas, de Abraão, agora com Agar. Ismael dá origem aos muçulmanos. Na realidade, Israel, ele dá origem ao povo árabe. E de dentro do povo árabe, através de Maomé, o profeta do Islã, é que vai nascer ali o islamismo. Quem é do islamismo é chamado de islâmico ou muçulmano. Também houve um termo mais antigo que chamava de maometano. Mas hoje o que é falado, difundido, apregoado é muçulmano. Ok? De importância capital para a compreensão do Islã é a figura de Muhammad, ou Mohammed, ou ainda Maomé. Vamos estar analisando, vamos verificar, para a gente entender isso aí, com relação a essa fundação, ou início da religião muçulmana ou islâmica. É importante entendermos a formação religiosa de Maomé. Vamos estar verificando essa formação religiosa de Maomé. O principal profeta do Islã é Muhammad ibn Abdallah, Maomé. Tradução não aceita pelos muçulmanos conservadores, e cujo prenome tem por significado a expressão
digno de louvor. Digno de louvor. Estou mostrando aqui agora uma caricatura, né? A imagem aqui de Maomé, a nível somente de fixação do conteúdo, ok? E vamos continuar. Maomé nasceu aproximadamente em 572 depois de Cristo, em Meca, filho de Abdalá e Amina, numa importante família de mercadores, ficando órfão quando ainda era muito jovem. Seu pai faleceu durante a gravidez de sua mãe, e ela faleceu quando Maomé era apenas um menino de 6 anos de idade. A partir daí, o menino Maomé passou a estar sob os cuidados de um tio e um avô que, da mesma forma que os demais familiares, pertenciam à tribo dos Coraixitas do clã dos Beni Hashemitas. A cidade de Meca, onde Maomé nasceu, era um importante centro comercial e religioso da Arábia. Tribos nômades já adoravam, bem antes de Maomé, a pedra preta, objeto de muitas peregrinações de beduínos. Era prática comum na região também cultuar muitos deuses e seres sobrenaturais, quase sempre ligados a práticas animistas, do animismo, ok? Em geral, os cultos eram tribais. Aliás, a tribo e a família eram estruturas centrais para o modo de vida dos nômades. Todo o sistema legal estava vinculado à tribo, originada e mantida pelos laços de sangue. Era recorrente o exercício da lei, conhecida como lei de talião, lei do olho por olho, dente por dente, quando um dos membros de uma tribo era assassinado por um membro de outra. Um cenário de constantes e sangrentas rixas fixou-se como prática comum ali entre aquelas tribos. A espada cantava, a bordoada era direta, um matando o outro, um vingando a morte de outro. Já a época de Maomé apresentava-se um quadro de transição. A sociedade beduína nômade começava a dar lugar a uma sociedade urbana mais fixa. Com isso, a religião e as práticas tradicionais passaram a ser revistas, reanalisadas. Nesse hiato, aumentou em muito a influência do judaísmo e do cristianismo. Com toda a certeza, Maomé foi fortemente influenciado pelo monoteísmo
e pela noção de fim de mundo acompanhado de juízo final. Então observem bem, eu até botei aqui no quadro o seguinte, que Maomé, botei aqui as observações, ele começou num ambiente politeísta e ele foi influenciado pelo judaísmo e suas doutrinas e também pelo conhecimento do cristianismo e suas doutrinas. Então, o que acontece? Dentro da história, Maomé, ele recebeu a visita do ser angelical e assim ele recebeu ali, segundo essa é contada a história do islamismo, né? Ele recebeu ali a inspiração e as letras e o conteúdo do chamado Alcorão, foi sendo escrito durante a vivência, a vida de Maomé. E interessante que dentro do Alcorão, que normalmente é chamado de Corão, ok? Ali consta escritos do Antigo Testamento, livro de Salmos, ali fala sobre Abraão, sobre Moisés, aí fala, ok? E como Maomé ele teve influência do cristianismo, também no livro sagrado deles, o Alcorão, está escrito, também cita sobre Jesus, certo? Mas não espere nenhum tipo de doutrina, bíblica, não vai ter, ok? O judaísmo havia se estabelecido em toda a Arábia, depois da queda de Jerusalém, ali no ano 70 depois de Cristo. Aos poucos, os judeus incorporaram a língua e o estilo de vida dos árabes, mantendo, porém, sua própria crença e seu culto mosaico. O cristianismo, por sua vez, também havia avançado por muitas regiões do Oriente Médio. Estados como a Abissínia, atual Etiópia, e muitas tribos beduínas tornaram-se cristãos. Com certeza, o grupo que mais influenciou Maomé em sua formação religiosa foram monges e eremitas cristãos, os que mais influenciaram, que viviam isolados nos desertos da Arábia. Devotos e generosos, eram pródigos na ajuda aos viajantes. Esses cristãos ali, eremitas e monges, eles tinham em si essa questão de estar ajudando os viajantes, abençoando os viajantes, ok? No ano 630, Maomé entra triunfante em sua cidade natal, Meca, onde iniciou a anunciação do absoluto monoteísmo, o que para o Islã fora revelado aos judeus e confirmado por Jesus, mas não na qualidade de Cristo. Segundo os muçulmanos, Jesus o fez na qualidade de um dos 124 mil profetas enviados por Alá, e que, segundo Maomé, tal revelação
teria sido corrompida com a concepção do cristianismo quanto à Trindade divina, doutrina que trazia a mesma conotação, a interpretação deles, de politeísmo de seus antepassados, o que levou o profeta, o seu profeta Maomé, a extinguir suas relações com os cristãos. A doutrina da Trindade é a doutrina que fala sobre Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, porém sendo somente um único Deus. Ou seja, 3 pessoas distintas, mas uma só essência, uma só substância, o único Deus. Não existe 3 divindades, existe somente Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus. O restante é tudo farinha, tudo invenção humana. Ok? Vamos lá. Maomé casou-se antes dos 30 anos. De idade aí entre 25 e 29. Casou-se com Khadija, uma viúva rica, com aproximadamente 40 anos, e para quem Maomé trabalhava como mercador, ofício que deixou após casar-se, para dedicar seu tempo à solidão e à meditação. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando Maomé, vamos falar assim, ele fixou, ele começou a botar as bases do Islã, e até então, pobre ali, mercador, trabalhador, braçal, mas quando basicamente consegue o golpe, né? Ele casa com a viúva rica, agora não precisa mais trabalhar. O que ele faz? Ele ajeita, faz um pequeno exército. Por quê? Lá da cidade natal dele, lá de Meca, ele havia sido expulso. Tinha lá as ideias na cabeça dele lá de monoteísmo. A turma do politeísmo botou Maomé para fora. Então, no ano 630, Maomé chega com o exército e bate no portão ali da cidade. E aí? Vamos converter todo mundo, é só monoteísmo. Vamos acabar com esse negócio de divindades aí, de politeísmo. A turma olhou para Maomé, aquele monte de homem armado, é agora, irmão. Chega mais aí, né? Aquele hino que nós conhecemos, só para ironizar a situação, né? Se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e o meu irmão será. Então, foi essa questão aí. Foi numa dessas oportunidades de retiro, que Maomé se retirar para a solidão e meditação, que Maomé, esse retiro solitário de Maomé, segundo a tradição islâmica, recebeu a ilustre visita do arcanjo Gabriel. Bagunça, vamos embora. O qual abraçou-o com força, constrangendo-o com a ordem: recita em nome de Alá, o único Deus. Nós cristãos sabemos, a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ok? Nós não temos o Alcorão como base, o que nós temos é a palavra de Deus, certo? Então,
O próprio apóstolo Paulo falou, se ainda que nós, ou um anjo, desça do céu, trazendo um outro evangelho, um outro ensinamento, uma outra doutrina, diferente do que nós temos já ensinados, seja anátema, maldição, não aceitem. É um ensinamento paulino, certo? Após ter recebido muitas dessas revelações, ali do Gabriel, Maomé passou a meditá-las, iniciando, a partir daí, uma oposição a todas as religiões já existentes, as quais eram o judaísmo, o cristianismo e uma forma de politeísmo que imperava também na tribo da qual ele era oriundo, onde se veneravam vários deuses, entre eles Alá, o Deus da revelação islâmica. Como eu já citei, então o Maomé vai chegar lá, em Meca, essa cidade natal, vai arrebentar toda a doutrinação das divindades, do politeísmo, dos deuses, e o único Deus verdadeiro é Alá. Então essa aí é a base, é a introdução nossa, a questão histórica do islamismo, de uma maneira, vamos falar assim, tranquila, né? Nós não estamos querendo aqui fazer um grande compêndio sobre a história do islamismo, mas somente um resumo, ok? Vamos dar uma pausa por aqui e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.